Aqui está um segredinho. Às vezes a pessoa questiona Deus, e ela diz, mas e Deus aonde está? Que Deus não olhou para mim no momento que eu mais precisei. Deus aonde está? Que o meu negócio não funciona, meu casamento não está bem. E a pessoa fica questionando. Mas Deus está onde sempre esteve, acima de todas as coisas. Porém, Deus respeita a tua escolha. Se você decide mudar, e se você quer mudar por dentro, aqui no teu coração, tudo vai mudar. Porque aí começa o processo da ação de Deus em teu favor. Deus faz a parte dele quando você decide fazer a tua parte. Quando você dá o primeiro passo. Tem uma passagem no livro de Josué, que eles chegaram o momento deles conquistar a terra prometida. Aí Josué reuniu o povo e disse para eles, olha, se preparem, vamos nos santificar, vamos consertar o que está errado, porque amanhã Deus vai fazer maravilhas. E o povo aceitou a palavra. Eles iam conquistar aquilo que Deus tinha preparado para eles, a terra prometida. E a Bíblia fala que pela manhã os sacerdotes pegaram uma arca. E eles teriam que atravessar o rio Jordão. E as águas estavam caudalosas, furiosas. Mas quando os sacerdotes colocaram o pé na água, o rio se dividiu e o povo passou. Isso nos ensina que quando você dá um passo de fé, Deus começa a agir em favor da tua vida. Esse é o ensinamento. Você dá um passo, você quer algo de Deus, você quer uma mudança, você quer viver o propósito da tua existência, você tem que dar um passo de fé. E aí Deus entra em ação e começa a fazer aquilo que só Ele sabe fazer. Operar milagres, realizar coisas impossíveis, abrir portas, trazer à existência sonhos que você tem no teu coração e quem sabe já estão mortos ou adormecidos. Olha, a reflexão que eu quero fazer com vocês hoje tem um tema. Vamos ver? Quanto a você, segue-me. Essa palavra, ela foi um baque, foi um choque de realidade na vida de Pedro, o apóstolo Pedro. Sabe por quê? Porque Pedro, ele está no momento que Jesus já havia ressuscitado, vai voltar para o céu. Jesus aparece para eles. É interessante isso. Olha, é muito interessante você entender a igreja. Por que a igreja? Por que a Era Church, a Era, trabalha dessa forma, de ter reunião nas casas, os pequenos grupos com o líder, a mulher liderando mulheres, homens, meditando na palavra, formando laços de amizade nas casas, orando pelas pessoas, aconselhando, levando para o encontro, para que aconteça isso que nós vimos aqui. Por que a igreja age assim? Por quê? Porque Jesus fez isto. Jesus, o tempo todo, estava nas casas, reunindo as pessoas, curando as pessoas, libertando, abençoando, restaurando. Ele fez isto. E a igreja primitiva
trilhou esse caminho, e nós estamos nos passos de Jesus, nós estamos nas pisadas de Jesus, nas pisadas que a igreja primitiva trilhou. Essa é a era church. Mas segunda coisa, Jesus morreu na cruz e ressuscitou. E durante 40 dias, ele apareceu para os discípulos, apareceu para 500 e poucas pessoas, apareceu para os 12, apareceu para 13, 40 dias. Então, no final, quando Jesus estava para subir, ele começou a falar com os 12, e ele disse sobre o apóstolo João: e se eu quiser que João fique até eu voltar? Aí ele fala para Pedro: Pedro, você, o apóstolo Pedro, você quando ficar velho, quando você era menino, você se vestia da maneira que queria, você ia para onde quisesse e tudo bem, mas quando você ficar velho, alguém vai te pegar pela mão, alguém vai te vestir, assim será a tua morte, você vai sofrer. Aí Pedro diz: mas como? Agora, ele não vai morrer, eu vou morrer dessa maneira? Como? Pedro começa a fazer uma comparação. E esse é o problema da maior parte das pessoas. Se comparar com outros. Não, mas por que o fulano lá tem aquilo e eu não tenho? Não, por que aquele líder lá tem bastante gente e na minha célula não vai ninguém? Ah, porque isto, porque aquilo outro. Olhe o que está escrito em João 21 e 22. Eu vou ser bem sucinto nesta reflexão. Quando Pedro viu aquele discípulo, do que Jesus falou lá, perguntou a Jesus: o que diz o Senhor a respeito deste aqui? Jesus respondeu: e se eu quiser que ele viva até que eu volte, o que é que você tem com isso? Venha comigo, me siga. Olhe que palavra brusca de Jesus. Pedro, não é da tua conta a vida do João, não é da tua conta. O que é que você tem com isso, com a vida dele? Na minha tradução, na minha interpretação da Bíblia, diz assim: não é da sua conta. O que te importa a ti? Segue-me tu. Essa versão diz: o que é que você tem com isso? Venha comigo. Na minha versão diz: o que te importa a ti? Segue-me tu. Jesus está trazendo uma cura na vida de Pedro. Jesus está trazendo uma libertação. Amar é deixar de comparar. Por que você tem um carro azul e uma marca tão boa, e eu tenho esse Fiat 147? Existe vantagem no Fiat, é econômico, mecânica barata. Não faça comparação. Por que aquele mora numa casa tão grande e eu estou nesta casa pequena? Cada um vai construir a sua história feliz à medida dos passos que você dá seguindo Jesus. O segredo é seguir Jesus. Esse é o segredo. O que te importa a ti? Deixa ele de lado, não faça comparação. Me siga. Siga-me. Segue-me.
Seguir Jesus. É fantástico seguir Jesus. Ontem, à tarde, eu estava refletindo e digo, meu Deus, em momentos difíceis, você seguindo Jesus não vai pensar que não vai haver problema. Você vai enfrentar dificuldade, Jesus disse que o caminho é estreito, porém, chance de você ser derrotado, zero. Chance de você fracassar, zero. Chance de te faltar alguma coisa em qualquer área da tua vida é zero. Os que seguiram Jesus, o Evangelho diz que eles foram numa missão e voltaram. E quando eles foram, Jesus disse, não levem 2 sandálias, não levem alforje, não levem mantimento, não levem nada. Eles foram. E Deus aplanou o caminho. E quando eles voltaram felizes, Jesus fez uma pergunta: porventura lhes faltou alguma coisa? Se a mídia for rápida, dá para colocar esse versículo. Eu quero que você veja o quanto é importante seguir Jesus. Lhes faltou alguma coisa? Jesus perguntou. Vocês tiveram falta de algo? E eles responderam, nada, nada nos faltou. Depois Jesus perguntou, por acaso faltou a vocês alguma coisa, quando eu os enviei sem bolsa, sem sacola e sem sandálias? Não faltou nada, responderam eles. Segue-me. Um dia, os discípulos estavam preocupados. E Jesus, ele consegue ler o coração das pessoas. Ele consegue ver o teu pensamento, as tuas emoções, os teus anseios, as tuas preocupações. E Jesus está discernindo o coração deles. Está discernindo a preocupação deles quanto ao dia de amanhã. Às vezes a pessoa se preocupa, meu Deus, eu estou me lançando neste projeto, mas e se eu falhar? E se não der certo? Meu Deus, será que eu vou ter o dinheiro para cumprir com o compromisso que eu assumi? Será que não vai faltar nada? Eu estou investindo no meu filho, mas será que ele vai corresponder? Porque eu quero ver o meu filho bem-sucedido, a minha filha bem-sucedida. E a pessoa fica naquela tensão, naquele momento de expectativa, será? Comigo não tem será. Eu não, irmão, você está rindo, mas comigo não tem será. Quem me conhece, eu nunca fico pensando, será que eu vou fracassar? Será que não existe será? Eu sei que Jesus está vivo. A igreja primitiva, ela não tinha Bíblia. Eles não tinham o Evangelho, eles escreveram o Evangelho, inspirados pelo Espírito Santo. Eles não tinham nenhuma carta do Novo Testamento, eles foram a causa as cartas, porque eles escreveram as cartas. Eles só tinham uma certeza, que Jesus morreu na cruz para nos resgatar, para nos perdoar, para nos libertar. Jesus morreu na cruz, mas ele não ficou na cruz e nem no túmulo. Eles sabiam que o túmulo estava vazio, eles andaram com Jesus ressuscitado. Eles sabiam que Jesus estava vivo. E um dia, antes de Jesus ir para a cruz, eles estavam preocupados, como eu falei. Jesus olhou para eles e disse, por que vocês estão ansiosos? Se vocês estão me seguindo. Por que vocês estão preocupados se vocês caminham comigo? Porque vocês se preocupam com o dia de amanhã, com a roupa, com a comida, se vai faltar. Por que vocês estão ansiosos? Por que vocês têm dúvida? Por que vocês têm insegurança se vocês estão me seguindo? Jesus disse, olhe,
as aves dos céus. Interessante que Jesus não disse, olhe as aves dos ninhos. Porque se você ficar na zona de conforto, não vai acontecer nada, você tem que voar. Se você não fizer a tua parte, não vai acontecer nada. Jesus disse, olha, as aves estão voando. Olhe para elas. Deus cuida delas. Deus alimenta elas. Nenhuma delas morre de fome. Deus as sustenta. Vocês valem mais do que os passarinhos. Ele vai cuidar de vocês também. Aí ele diz, olha os lírios. Eles estavam no monte. Olha os lírios. Olha essas flores. Veja essas flores. Salomão, que foi o homem mais sábio, o rei mais rico, que no seu reinado a prata não tinha valor de tanto ouro que ele tinha. Nem ele se vestiu de tanta beleza. Se Deus cuida dos pássaros e veste as flores de beleza, vai cuidar de vocês. Só uma coisa é importante, só uma coisa é necessária: sigam-me, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Sigam-me, sigam-me. Capítulo 10 do Evangelho de Lucas, se não me falha a memória, versículo 48. Lucas 10, versículo 48. Fala de quando Jesus entrou na casa de Marta e Maria. Ele costumava visitar aquela família. Era Lázaro, Marta e Maria. Dá para colocar aqui Lucas 10, 28? Jesus e seus discípulos continuaram sua viagem e chegaram a um povoado. Ali uma mulher chamada Marta o recebeu na casa dele. Versículo 42, onde ela fala, Senhor, volta ao 41. Marta, porém, olha bem, Jesus entra, Marta foi a que recebeu Jesus. E ela colocou Jesus lá na sala e começou a trabalhar, a arrumar, a cozinhar, a limpar a casa. E Maria, a irmã dela, se assentou aos pés de Jesus para ouvir o que Jesus tinha para falar. E Marta, de repente, aí entra a comparação. Ah, não, isso é demais. Eu estou trabalhando, eu convidei Jesus para entrar aqui, minha irmã me deixou sozinha, eu estou trabalhando e ela está sentada aí. Olha só, Marta estava ocupada com todo o trabalho da casa. Então chegou perto de Jesus e perguntou, o senhor não se importa que a minha irmã me deixe sozinha com todo esse trabalho? Mande que ela venha me ajudar. Versículo 41. Aí o Senhor respondeu, Marta, Marta. Olha Jesus balançando, Marta, Marta, você está agitada e preocupada com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a melhor de todas, e esta ninguém vai tomar dela. Ela escolheu me seguir, ela escolheu me ouvir, ela escolheu receber a minha palavra. Note que Jesus, você está muito agitada. Tem gente muito agitada nesse mundo, gente. Não, mas eu tenho essas crianças para cuidar, eu tenho a casa para arrumar, eu tenho que resolver isso, eu tenho que resolver aquilo. Aí o homem chega, a mulher já briga com ele, descarrega uma samba de melancia sobre ele, e a vida vira um tumulto. Calma, calma. Só uma coisa é importante. Maria escolheu aquilo que é mais importante: seguir Jesus. Quando você segue Jesus, o quebra-cabeça da vida começa a se encaixar.
Quando você segue Jesus, as portas começam a se abrir. Quando você segue Jesus, o teu coração fica sereno. A fé aumenta. A certeza da conquista aumenta. A certeza da vitória, a convicção aumenta. A visão aumenta. Quando você segue Jesus, o céu vem, o medo sai, o diabo perde as forças, a maldição cessa e você começa a caminhar vitoriosamente. Que te importa a ti, quanto a você, segue-me, segue-me, segue-me. Essa é a palavra para você. Seguir Jesus, servir Jesus. Por que seguir Jesus? Eu quero concluir. Porque ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Você sabia que um dia alguns discípulos, quando Jesus falou da ceia, que nós vamos participar, que ele diz: olha, Jesus disse: se alguém não comer do meu corpo, não vai ter parte comigo. Eles não entendiam, porque era um símbolo. E aí começaram a abandonar, e aí Pedro chegou e disse: Senhor, esse discurso aí é duro demais, né? Aí não dá, né, Jesus? O povo começou a te abandonar, o povo está te abandonando, eles estão indo embora. Olha o que está escrito em João, capítulo 6, versículo 66. João 6, 66. Evangelho de João. Por causa disto, muitos seguidores de Jesus o abandonaram e não o acompanhavam mais. Então ele respondeu aos 12 discípulos: será que vocês também querem ir embora? Deixar de me seguir? Simão Pedro respondeu: quem é que nós vamos seguir? O Senhor tem as palavras da vida eterna. Só o Senhor tem as palavras da vida eterna. Por que seguir Jesus? Porque Ele é a fonte de toda a vida. João 1:4 diz o seguinte: no princípio, coloque aí porque essa versão que nós estamos usando aqui é mais atual. João 1:1. É um novo que está lá, né? No começo, aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus, deixa eu ler. Ele estava com Deus e era Deus. Desde o princípio a palavra estava com Deus. Por meio da palavra, Deus fez todas essas coisas. E nada do que existe foi feito sem ela. Versículo 4, a palavra era a fonte da vida. E essa vida trouxe a luz para todos, para todas as pessoas. Está falando de Jesus. Jesus é a fonte de toda a vida. Ele é a fonte da sabedoria, Ele é a fonte da alegria, Ele é a fonte da paz. Olha o que Jesus falou sobre a paz, João 14, 27. Ele disse: a minha paz, deixo-vos a paz, a minha paz, é a minha paz que eu lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo dá. Não fiquem aflitos e nem tenham medo. Então seguir a Jesus, Ele é a vida eterna. João 17:3. Eu acho que aqui está o maior tesouro, o maior presente que alguém pode ter, é dizer assim: não, eu sou salvo, eu vou morar no céu. E a vida eterna é esta: que eles conheçam a Ti, que és o único Deus verdadeiro, e conheçam também Jesus Cristo, que enviaste ao mundo. Então, quando você segue Jesus, existem recompensas de você viver feliz, tudo aquilo que eu falei. Você tem feito comparação? Eu quero concluir. Você tem se questionado a respeito do teu irmão, da tua irmã, do vizinho, da vizinha, do parente, do colega de trabalho? Eu digo para você o que Jesus falou. O que te importa você? O que é importante para você é seguir Jesus, porque seguindo Jesus o teu final vai ser sempre feliz. Amém?